Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de microeconomia. Vamos falar hoje sobre a teoria do consumidor. Essa é a segunda aula. Hoje a gente vai abordar a função de utilidade e a curva de indiferença. Para me auxiliar e tornar essa aula menos monótona, eu vou usar como exemplo um filme bem conhecido, A Fábrica de Chocolate. Eu vou usar a história do Augustus, personagem louco por chocolate. Vambora? Vamos começar falando um pouco sobre o filme. William Wonka é o excêntrico dono da maior fábrica de doces do planeta, que decide realizar um concurso mundial para escolher um herdeiro para seu império. Apenas cinco crianças de sorte, entre elas Charlie, encontram um convite do chocolate, que não era visitada por ninguém há 15 anos. Nesse vídeo, eu vou usar como exemplo o Augustus, um dos personagens do filme. Augustus tem 9 anos, é guloso e ama chocolate. Para que toda essa teoria funcione, nós precisamos de alguns pressupostos. O primeiro é que os agentes são hedonistas. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Que os agentes são racionais, que as preferências são conhecidas e que existe livre disposição de informação. A função de utilidade, pessoal, é simplesmente um dispositivo conveniente para resumir as informações contidas na relação de preferência do consumidor, nem mais nem menos. Às vezes, é mais fácil trabalhar diretamente com a relação de preferência e seus conjuntos associados. Outras vezes, especialmente quando se deseja empregar métodos de cálculo, é mais fácil trabalhar com uma função de utilidade. Na teoria moderna, a relação de preferência é considerada a caracterização primitiva e fundamental das preferências. A função de utilidade, meramente, representa ou resume a informação transmitida pela relação de preferência. A função de utilidade é um modo de atribuir um número a cada possível cesta de consumo, de modo que se atribuam às cestas mais preferidas números maiores que os atribuídos às menos preferidas. Se tiver alguma dúvida, volta lá e assiste de novo. Agora vamos ao nosso exemplo usando o Augustus, do filme A Fábrica de Chocolate. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela é a função de utilidade total. À medida que Augustus consome chocolate, maior é a satisfação de Augustus. Como vocês podem ver, a utilidade total ela é crescente, mas a taxa de crescimento ela não é crescente. Vou explicar melhor um pouco isso daqui a pouco quando eu falar de utilidade marginal. A utilidade marginal, pessoal, é a satisfação adicional dos ganhos do consumidor de consumir mais uma unidade do bem ou serviço. No nosso caso, chocolate, porque a gente está tratando do Augustus. A utilidade marginal é um conceito econômico importantíssimo, porque os economistas utilizam esse conceito para determinar quanto de um item o consumidor vai comprar. A utilidade marginal positiva é quando o consumo de um item adicional aumenta a utilidade total. A utilidade marginal negativa é quando o consumo de um item adicional diminui a utilidade total. Se a função de utilidade é diferenciável em uma cesta x pertencente a x, então a utilidade marginal do bem é definida pela derivada em relação ao bem. Como vocês estão vendo na fórmula, a utilidade marginal é a derivada da função de utilidade total. Como exemplo, temos essa função de utilidade de x1 e x2 igual a x1 vezes x2. A utilidade marginal do bem 1 é a derivada dessa função em relação a x1, que é igual a x2. Agora, pessoal, vocês estão vendo na tela o gráfico de utilidade marginal. No eixo horizontal, temos a barra de chocolate e no eixo vertical, nós temos a utilidade marginal. À medida que aumenta o consumo de determinada mercadoria, a utilidade marginal dessa mercadoria diminui. Para explicar essa utilidade marginal decrescente, eu vou usar novamente o Augustus. Quero que você imagine a felicidade do Augustus quando ele consome a primeira barra de chocolate. E a segunda barra de chocolate?
Bom, e a terceira, a quarta? Vai chegar um momento que o Augustus não vai sentir tanta satisfação, tanta felicidade em consumir tanto chocolate. Por isso que a taxa marginal é decrescente. Esse outro gráfico aqui vai te ajudar a entender melhor. Observe que agora eu tenho a utilidade total e o número de barras de chocolate. No eixo horizontal, as barras de chocolate. E no eixo vertical eu tenho a utilidade total. Bom, à medida que eu vou adicionando barras de chocolate, a minha utilidade total ela vai crescendo. Mas a minha utilidade marginal, ela cresce, mas ela cresce com uma taxazinha menor. A primeira barra de chocolate vai trazer essa parte azulzinha de prazer para o Augustus. A segunda barra vai trazer um pouquinho menos, a terceira barra um pouquinho menos e assim sucessivamente. Vai chegar um momento, pessoal, que o Augustus vai ficar super satisfeito. E aí a utilidade marginal ela vai passar a ser negativa e essa curva, essa utilidade total, ela vai ser decrescente. Comer chocolate para o Augustus já não vai mais trazer prazer. Vocês entenderam isso? Bom, pessoal, por esse slide é só. A gente viu a função de utilidade, a utilidade total, a utilidade marginal. Só lembrando, a utilidade marginal é a derivada da função de utilidade total. Espero que vocês tenham gostado e aprendido e vou deixar vocês aqui com um pedacinho do filme. Ocasiões especiais, é claro, eles não têm plateia há muito tempo. Augustus Gloop, o comilão, um grande bobo trapalhão. Augustus Gloop, tão grande e vil, desagradável, infantil. Já era tempo e sem engano de expulsá-lo pelo cano. Mas não precisam se alarmar. Porque não vai se machucar, porque não vai se machucar.